Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, que é uma palavra viva, uma palavra verdadeira, uma palavra que tem poder sobre as nossas vidas. E nós te clamamos, Pai, nessa noite: vem reavivar, Senhor, aquilo que está morto em nossas vidas, Pai. Vem reavivar a tua igreja, Senhor. Vem reavivar as nossas vidas, as nossas famílias. Vem reavivar as nossas almas, Pai. Tu tens o poder de transformar aquilo que já está seco, aquilo que já está morto em vida. Por isso nós te clamamos, Senhor Deus, nessa noite: vem com poder, ó Santo Espírito de Deus. Assim como Ezequiel orou, Pai, nós oramos nessa noite. Vem, Santo Espírito, dos quatro cantos da terra, e assopra sobre este lugar nessa noite. Assopra sobre a vida de cada um que está ouvindo esta palavra nessa noite, Senhor. E dá vida, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Visão de ossos secos. Provavelmente na sua Bíblia está dizendo aí: a visão dos ossos secos. Visão do vale de ossos secos. Interessante que essa não é uma visão. Diferente de muitas outras profecias, quando são feitas, quando os profetas eles têm uma visão de algo que acontece, eles têm um sonho, ou até mesmo o próprio Deus aparece sobre eles e dá uma visão. Mas não foi isso que aconteceu com Ezequiel. Diz aqui no versículo 1 que a mão do Senhor tomou a Ezequiel e levou ele até um lugar e falou: olha, Ezequiel, olha o que está acontecendo. E quando Ezequiel olha, ele vê um vale de ossos secos. É diferente de outros profetas. O que aconteceu com Ezequiel não foi que ele teve uma visão e ele viu um vale de ossos secos. Não, Deus ele tomou ele e falou: vem aqui, vem ver como eu estou olhando. Ele tomou o espírito, tomou a Ezequiel, arrebatou a Ezequiel e falou: vem ver o que eu estou olhando. Sendo que esta, na verdade, não é uma visão de Ezequiel, mas é o que Deus, ele olhava, como Deus enxergava. A visão lá de cima de como Deus ele estava enxergando o seu povo. É a visão, quando Deus olhava para o povo, o que ele olhava um vale de ossos secos. É
é uma questão de percepção. Existe algo que eu aprendi na minha carreira profissional. Eu, além de pastor, sou engenheiro, creio que a maioria sabe. Mas algo que eu aprendi na minha carreira é que tem coisas na nossa vida profissional que é uma coisa, existe uma coisa, aliás, que chama percepção. Ou seja, pode ser que as pessoas olhem a você como um profissional de uma maneira diferente da qual você se acha como profissional. Por exemplo, talvez você ache que você mereça receber um salário maior. Não sei se é o seu caso. Você trabalha e fala, puxa vida, meu chefe não me enxerga, consegue enxergar aquilo que eu faço. Ele não consegue ver aquilo que eu faço. Ele não sabe que eu mereço um salário maior. Ou então algum colega, ele fala, puxa vida, eu não sou reconhecido. É uma questão de percepção. Um outro exemplo também é a questão da beleza. Talvez você não se sinta tão bonito, mas pergunta para sua mãe se ela não te acha bonito. Hoje minha mãe está aqui, ela pode dizer. E dos 4 irmãos eu sou o mais bonito. Sinto os outros 3. A minha irmã está dizendo que não. Mas é uma questão de percepção. Mães, qual é a criança mais bonita do mundo? É o seu filho, tenho certeza disso. Você não vai falar que é o filho de outra mãe. É uma questão de percepção. A beleza também é uma questão de percepção. Às vezes a gente olha um rapazinho, uma garota, e ele se apaixona, é aquela coisa horrorosa, mas o coração não tem olhos. O coração é sentimento, o coração é cego, o amor é cego, como muitos dizem. É uma questão de percepção. Nem sempre nós vemos, aliás, nem sempre aquilo que nós vemos sobre nós é o que realmente somos. E nem sempre aquilo que nós olhamos sobre uma pessoa é o que ela realmente é. Essa questão de percepção muitas vezes nos engana. Talvez nós possamos nos achar umas pessoas de um tipo ou a uma determinada maneira, sendo que outras pessoas, quando olham para nós, têm uma percepção diferente. Tem muitas pessoas já me comentaram quando vieram me conhecer a mais. Falaram, puxa vida, eu pensava que você era uma pessoa tão brava, tão assim. E quando eu te conheci é diferente. Talvez com você aconteça isso também. De pessoas que conhecem e veem você de outra maneira. Mas foi isso que aconteceu com Ezequiel. Deus, quando ele olhava o povo de Israel, e ele fala, esses ossos secos é o povo de Israel. Deus, quando ele olhava o povo dele, a visão que Deus tinha era a visão de ossos secos. E como é triste nós termos pessoas que quando Deus olha, é isso que Deus vê. Porque Deus, ele enxerga um pouco mais do que esse nosso sorriso de crente. Essa é a verdade. Jesus Cristo, quando ele olha para a sua igreja, ele consegue enxergar mais. Vamos ver um exemplo em Mateus capítulo 23. Jesus, ele quando encontra certos fariseus, olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 23, versículos 24 a 28, diz assim. Mateus capítulo 23, versículos 24 a 28. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior que está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus, ele enxerga o interior. Jesus não apenas enxerga o exterior, mas Jesus, ele consegue enxergar o interior. E veja o que Jesus, ele fala dessas pessoas. Por fora, eles eram homens religiosos muito bons, iam à igreja, davam o dízimo, Aliás, um pouco antes disso, dar o dízimo da lã e do cominho. Ou seja, se ele colhia pozinho, ele dividia o pozinho em 10 certinho e dava na igreja. Ele era aquela pessoa que quando se olhava, fala, puxa vida, esse daí é um homem muito religioso, esse com certeza vai para o céu. E Jesus, ele fala, não é nada disso, eu estou vendo o interior.
E Jesus ele fala, olha, aí dentro, o que tem aí dentro são ossos. Está morto, são ossos secos. Por isso, meus irmãos, quando nós vemos essa visão dos ossos secos, do vale de ossos secos, quando Ezequiel ele olha essa visão, ele vê, na verdade, o que Deus está olhando sobre o povo dele. Ele via, quando ele olhava, ele via pessoas mortas, ele via ossos secos, quando ele olhava o seu próprio povo. Que tristeza deve ser para Deus quando olha para o seu povo e vê no povo nada mais do que ossos secos, algo sem vida, algo que não deixa fluir o Espírito, porque vida é um vaso para que o Espírito possa fluir. Isso é a vida. E quando nós nos damos conta de que a vida é o poder fluir do Espírito Santo em minha vida, foi para isso que eu fui criado, a nossa vida ela muda. A maneira com a qual nós tratamos o nosso corpo muda, a maneira com a qual nós tratamos a nossa vida ela muda. Como eu me vejo? Quando nós vemos esse texto de Jesus com os fariseus, será que eu me vejo alguma pessoa religiosa, mas internamente eu sei como eu sou? Como eu me vejo? Será que Deus ele me enxerga da mesma maneira? Aqui nós vemos Ezequiel olhando a esse vale de ossos secos e Deus ele fala, olha o que está acontecendo com o meu povo. Esses ossos estão secos, as pessoas estão mortas. E a pergunta que Deus faz para Ezequiel, Deus chega para Ezequiel e fala, o que você acha? Versículo 3, filho do homem, o que você acha? Pode viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? E mais ainda, Deus ele fala para esses ossos para eles viverem. Eu confesso aos irmãos que quando eu olho aqui essa visão dos ossos secos, e eu já trabalhei em alguns ministérios antes de ser pastor, confesso aos irmãos que às vezes eu olhava para alguns ministérios, alguns lugares, parecia que eu estava pregando para osso seco. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de pregar para osso seco. Sabe o que é pregar para osso seco? É quando você prega e você não vê nada se mexer. Sabe quando você prega e aquelas caveirinhas, todas olhando para você, as caveirinhas, né? Nem se mexe, só dá uma risada, né? E já sempre os dentinhos mostrando. Mas como é ruim a experiência de pregar para um osso seco. A missão que Ezequiel tem, fala, prega para esses ossos aí. E Deus fala, você acha que vai dar resultado? Eu confesso aos irmãos que às vezes quando eu realizo a obra de Deus, parece que eu estou pregando para osso seco. Parece que às vezes quando a gente faz a obra de Deus, e a gente às vezes parece que está pregando para osso seco. Eu confesso aos irmãos que eu gosto mais na era do Ezequiel, antes do exílio, porque Ezequiel ele foi um profeta na época do exílio babilônico, e ele viveu bem a época em que os babilônios eles foram e levaram cativos Israel. E até o capítulo 33, mais ou menos, Ezequiel ele dá palavras, aquelas palavras de chicotada, falando, olha, Deus vai agir sobre vocês, Deus vai, vocês estão brincando com Deus, Deus vai vir sobre vocês, Deus vai fazer com que vocês sofram, né? Até o capítulo 33 é mais ou menos isso que acontece. Eu confesso com os irmãos que é fácil pregar assim para osso seco. Porque você vê o osso seco nem se mexendo, aí você dá uma lenhada nele, fala, vê se o osso se levanta, dá um pontapé no osso para ver se toma o jeito e sai andando os esqueletos, se mexe alguma coisa, porque parece que dá mais certo, mas o que Deus está falando, olha, não adianta, os ossos secos, não adianta querer fazer, porque não existe esperança para quem já morreu. Se existe alguma coisa a respeito da morte, é que a morte, depois que ela acontece, não dá mais para voltar à vida de uma maneira natural. Não existe ninguém que esteja morto e falar, agora eu vou ressuscitar. 1, 2, 3 e... não consegue. Todo mundo que morreu, tenho certeza que muitos queriam voltar à vida novamente. Mas eles não conseguem. Por quê? Porque a morte ela é mais forte sobre eles. Existe um só que conseguiu. E esse foi Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele disse, a morte veio, ele... falou, não, a morte não tem poder sobre ele. E Deus o ressuscitou. Porque a força da morte é o pecado, e Jesus não pecou. Mas os ossos secos,
aquilo que já perdeu esperança. Parece que às vezes nas nossas vidas, isso não apenas como igreja, mas também nas nossas vidas, algo que já tenha perdido a esperança. Como diz quando o próprio Deus fala, que o povo de Israel disse no versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Os ossos secos é algo que de nossa vida que já tenha perdido esperança. Não algo que perdeu a vida apenas. Porque é fácil a gente pensar em ressurreição em alguém que acabou de morrer. É fácil a gente, por exemplo, se alguém acabou de morrer aqui, é fácil se alguém aqui do culto caísse duro aqui e alguém falasse, pastor, ora e faz uma oração. E se todo mundo cresce e levantasse, amém, glória a Deus. Agora vai lá no cemitério e traz um irmão que morreu há 50 anos atrás. Pega a caveirinha dele e põe aqui e fala, agora pastor, ora e faz ressuscitar. Eu falo, oi pastor, peraí. Aí o milagre já é muito. Porque aí já morreu e está bem morrido isso daí já. Agora não tem mais jeito. Irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que são assim. Tem mortes, tem coisas que já estão mortas na nossa vida, mas se acontecer um milagre, a gente até acredita. Não é mesmo? Por exemplo, algo que está acontecendo, seja uma briga familiar, você fala, tá ruim, pastor, mas é algo que eu sei que pode ressuscitar. Já tem outras coisas na nossa vida que a gente já não tem mais nem esperança. Parece que são esqueletos já. Não é aquela coisa que fala, é só dar uma palavra e ressuscita e volta. Tem coisa que a gente ainda enxerga a forma, mas tem coisa que já passou tanto tempo nas nossas vidas, que os vermes até já comeram. Já passou, já não tem mais jeito, já foi a pele, já foi a carne, já foram os nervos, ficaram só os ossos. E os ossos talvez seja só a lembrança daquilo que ainda existe, porque isso é o esqueleto. É a única lembrança que fica das pessoas. Tudo vai, Os vermes comem tudo, come a carne, come o nervo, come o cabelo, come tudo. A única coisa que fica são os ossos, é a lembrança. Talvez você tenha só a lembrança daquilo que uma vez já foi na sua vida. E é simples pensar em ressurreição quando se tem um corpo, mas e quando se tem apenas os ossos? É assim quando Deus ele pergunta para Ezequiel, o que você está vendo? Você acha que dá para fazer? Se ele visse um monte de gente morta, um encostado no outro, mas com carne e osso, eu acho que Ezequiel ainda falaria, não, Deus, dá sim, só falta abrir os olhos. Não, mas aqui era um vale de ossos secos, e mais que isso, estava tudo misturado, era só os ossos, tinha osso em cima de osso e estava tudo misturado, cabeça de um lado, os crânios de um lado, os fêmurs para o outro, E imagina agora um vale cheio de ossos. E Deus ele falando, olha, eu vou reavivar esses ossos. E ele chega para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, você é o meu profeta e eu vou usar você para reavivar essas pessoas. Porque foi isso que aconteceu, a palavra ela veio sobre Ezequiel. E imagine se Deus ele desse essa missão para você. Eu imagino se Deus desse essa missão para mim. Falasse assim, olha, Rodrigo, existem um vale cheio de ossos aqui. E eu vou reavivar esses ossos. E ele fala, Rodrigo, a sua missão é essa. Eu imagino como eu iria começar a fazer. Aí eu, como um bom engenheiro, ia começar a pensar já. Como é que eu vou fazer isso? Já sei. Vou pegar, começando dividindo pelos crânios e pelos ossos que eu conheço. O fêmur, que é o maior, aquele grandão. E talvez a bacia, que é um osso que dá para reconhecer bem. Aí eu começo a ver se é de homem e de mulher. Separo os de homem de um lado, de mulher de outro, se eu conseguir, Porque depois que come tudo fica só esqueleto, como é que eu sei se é de homem e de mulher? Até dá, Dizem que de homem a bacia não é tão aberta, e normalmente o crânio do homem é um pouco mais quadrado do que o da mulher, que é mais redondo. Os ossos da mulher são os mais finos. E aí eu ia começar a separar os ossos e falar, bom, aí eu ia tentar encaixar um com o outro. Pegar o crânio e dividir os ossos, aí aliás ia ser fácil, são 206 ossos por pessoa. Não sei se você sabe, mas você tem 206 ossos. Você que é adulto. Quando é criança tem um pouco mais, que não se encaixaram alguns aí, são 270. Eu fiquei sabendo isso hoje. Mas eu ia começar a fazer, Senhor, amém, Senhor. Vai lá, Senhor, me ajuda a fazer isso, Senhor. Não, Senhor, vamos lá, o Senhor me deu a palavra e eu vou conseguir reavivar esses ossos. Nós vamos conseguir, Senhor. Vamos lá e eu vou separar aqui tudo, Vou colocar o osso, a mandíbula com o crânio e vamos lá, vou tentando encaixar.
Quando eu encaixar, eu vou separar um por um. E aí quando tiver tudo montadinho, Senhor, aí é com o Senhor. Não foi isso que aconteceu. Olha o que diz o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houvera um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Meus irmãos, existiu algo diferente no método com o qual Ezequiel ele faz reavivar esses ossos. Existiu algo diferente do modo com o qual Ezequiel ele fez com que esse milagre acontecesse. Ele não fez como eu falei a vocês, de tentar pegar osso por osso, juntar osso com osso, tentar separar, bom, esse aqui é desse, esse eu acho que é desse. Não foi isso que aconteceu. Porque Deus ele dá uma ordem para ele, fala, no versículo 4, Deus fala, profetiza sobre esses ossos. Fala sobre esses ossos. Olha, eu estou falando para você falar. E Ezequiel, ele obedece a Deus. Meus irmãos, as coisas da nossa vida, elas começam a acontecer quando nós entendemos qual é o nosso trabalho e qual é o trabalho de Deus. Os milagres na nossa vida, eles começam a acontecer quando nós entendemos qual é a nossa função e qual é a função de Deus. Qual é o nosso trabalho e qual é o trabalho de Deus. Porque nós queremos em nossa vida fazer o trabalho de Deus e esquecer de fazer o nosso trabalho. Assim como aqueles fariseus. E Jesus, quando fala que eles eram sepulcros caiados, por quê? Porque eles queriam mostrar que eles faziam aquilo que Deus tinha falado para eles fazer. Mas eles não faziam, eles não eram obedientes. Eles não eram obedientes naquilo que deveria ser feito. Meus irmãos, o nosso trabalho é obedecer. Repita comigo, o nosso trabalho é obedecer. Repita, o nosso trabalho é obedecer. Foi isso que Ezequiel fez. Deus, ele falou, profetiza. Ele foi lá o quê? Ele profetizou. E quem que fez? Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Foi Deus que falou. Ele falou, eu vou fazer. O versículo 5 diz, eu sou Senhor. Eu vou fazer entrar o Espírito em vocês e vou viver. Versículo 6, eu vou colocar nervo em você. Eu vou fazer crescer carne em você. Eu vou estender a pele em você. Eu vou colocar o meu Espírito. E vocês vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. É Deus quem faz. Meus irmãos, quando Deus fala, a coisa acontece. Não importa como ela esteja. Nós vemos isso desde a criação da terra. Diz a palavra de Deus que a terra, em Gênesis capítulo 1, que quando Deus criou a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo. Essa palavra sem forma e vazia quer dizer que estava caótica. Foi feito, não existe algo sem forma, tudo tem uma forma. Mas sem forma quer dizer que ficava mudando toda hora, ou seja, algo caótico, algo em explosão, algo que não para, algo que é caótico. E Deus, ele começou a falar sobre a terra. A terra estava um caos, e Deus falou, haja luz. E houve luz. Deus, ele começou colocando luz sobre a terra. E aí ele continuou dizendo, haja dia e noite, haja separação entre luz e trevas. E Deus, ele continuou dizendo, haja separação das águas da terra seca. Produza a relva árvores. Haja luminares no céu. A água produz animais. Produza seres viventes que possam se multiplicar. Aí Deus fala para a terra, terra, produz animais. E depois ele fala, façamos o homem. Meus irmãos, Deus está falando. Deus, quando ele olha algo que está caótico, Deus, ele, quando ele decide agir sobre um ser, ou sobre algo, ou sobre alguém, ele começa a falar. Por isso que ele fala para Ezequiel, profetiza, começa a falar. E as coisas vão começar a acontecer. Começa a falar e as coisas vão começar a acontecer. Vai obedecendo, vai profetizando que as coisas vão começar sim a acontecer. Foi isso que aconteceu com Ezequiel. E assim pode acontecer também nas nossas vidas. À medida que nós vamos obedecendo, meus irmãos, Deus, ele vai falando. Deus vai ordenando sobre as nossas vidas. O que acontece conosco é que a gente quer que o osso seco já saia andando todo transformado. Não é assim que acontece o milagre com Deus. Deus, ele vai transformando aos poucos. Está aquele osso seco, mas Deus, ele começa a fazer crescer os nervos. E depois ele vai fazer crescer a carne, e depois ele vai colocar a pele, e depois ele vai soprar o Espírito.
Tem crente que quer chegar na igreja já cheio do Espírito, com todos os dons. Amém, glória a Deus que isso aconteça, mas é um processo. É um processo. Se eu sou um osso seco ainda, se algo que está dentro de mim ainda é um osso seco, se existe iniquidade dentro de mim, eu preciso clamar a Deus: Senhor, fala sobre mim. E Deus fala. A palavra dele é viva, é Jesus Cristo. Deus, ele fala, meus irmãos, Deus está falando, Deus, ele está restaurando as nossas vidas. A cada dia, a cada domingo que passa, Deus, ele está restaurando. Deus, ele está colocando sobre as nossas vidas, sobre os nossos secos. Deus, ele está restaurando. Ele quer recolocar os nervos, ele quer recolocar a carne, ele quer refazer a pele, ele quer restaurar a cada um de nós como seres humanos, feito à sua imagem e semelhança, a semelhança de Jesus Cristo. E ele quer colocar sobre nós o Espírito Santo. Deus, ele não para. Às vezes você pode falar: pastor, eu não estou vendo Deus fazer nada em minha vida. Calma, irmão. Deus, ele está fazendo sim. Deus, ele está colocando, está restaurando as nossas vidas pouco a pouco. Sabe por quê? Jesus, ele não para de trabalhar. Deus, ele não para de trabalhar. João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus não para de trabalhar. Fala assim: Jesus não para de trabalhar em minha vida. Jesus, ele não para de trabalhar nas nossas vidas. Jesus, ele está trabalhando nas nossas vidas. Você pode não estar vendo isso, mas Deus está vendo. Lembra que aquilo que nós olhamos sobre as nossas vidas, talvez não seja aquilo que Deus esteja olhando. Deus, ele está trabalhando sobre as nossas vidas. Deus, ele quer trabalhar nas nossas vidas. E sabe de uma coisa? É Ele quem vai fazer. É Deus quem vai fazer. É Ele quem faz a obra em nossas vidas. Não adianta nós queremos a gente fazer, não, aquilo. O nosso trabalho é obedecer, o trabalho dele é fazer. Isso vale também você que trabalha na igreja. Não tente sair juntando os ossos, pegando as coisas, fazer. Olha, a nossa função é obedecer a Deus, é viver uma vida de obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Nós devemos estar obedientes e sabendo que Deus, ele vai dar a palavra. Ele vai fazer com que os ossos secos das pessoas que ainda não se converteram aí nessa cidade possam se reavivar. É Ele quem faz, é Ele quem traz a nossa salvação. Isso também acontece na nossa salvação. Veja o que diz em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É Deus quem faz a obra. Eu estou morto, eu não tenho nada o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é deixar Deus agir em minha vida. E Deus age, e Deus ele fala. E Deus ele vai falando domingo após domingo. E ele vai falando. Por isso que todo domingo quando a gente vem, que nós vimos a igreja, todas as vezes que nós ouvimos uma mensagem de Deus, uma mensagem da palavra de Deus, parece que, eu não sei vocês, mas toda vez que eu ouço alguém pregando, eu tenho vontade de me converter, toda vez. Toda vez eu quero ir na frente e entregar minha vida para Jesus. Eu nunca estou satisfeito. Eu sempre quero mais e mais. Eu quero sempre estar lá na frente e me entregando para Jesus. Aliás, é interessante, dizem que quem é verdadeiramente salvo nunca se acha salvo, de verdade. Porque é isso que acontece, quando nós começamos a olhar para as nossas vidas, nós vemos o quão mortos nós somos, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós somos ossos secos e como nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. Jesus, ele está trabalhando em nossas vidas. A cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, ele vai falando. E quando ele vai falando, ele vai restaurando. Ele vai restaurando os nervos e a carne e os ossos. E vai chegar um dia, meus irmãos, que se nós nos mantermos firmes na palavra de Deus, ele vai soprar, ele vai nos dar o seu espírito, ele vai derramar o poder sobre as nossas vidas. É algo que nós devemos almejar para as nossas vidas, esse processo de santificação, esse processo onde Deus ele vai nos restaurando dia após dia. Nós devemos ansiar isso em nossas vidas. Mas existem algumas reflexões que nós devemos fazer com relação a esse texto de Ezequiel, a esse texto dos ossos secos. A primeira reflexão é: será que eu tenho feito a minha parte para ver os milagres de Deus? Será que eu tenho ouvido a palavra de Deus? Será que eu tenho sido obediente à palavra de Deus?
Veja que Deus, o milagre que Ele faz, todos eles estão baseados na palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, eu creio muito no milagre de Deus. Sabe por quê? Porque basta uma palavra de Deus para mudar tudo. Deus não precisa de nada. Ele precisa de uma palavra dele só para todas as coisas acontecerem. Se você acha que é difícil alguma situação mudar na sua vida, não é difícil, precisa de uma palavra só de Deus. E mesmo aquilo que não existe pode começar a existir. Mesmo aquilo que está morto pode vir à existência. Deus, Ele é poderoso, apenas uma palavra dele basta. Não precisa de mais nada, não. Não precisa de autorização da prefeitura. Não precisa o governador poder falar pode fazer ou não. Não precisa o pastor falar pode fazer ou não. É só Deus falar e vai acontecer. Por isso que nós devemos crer nos milagres de Deus, porque basta uma palavra de Deus e as coisas podem acontecer. Mas será que quando eu ouço essa palavra de Deus, será que eu estou deixando me transformar por essa palavra? Porque Deus, Ele fala, olha, profetiza você sobre os ossos. Profetiza você, fala sobre eles. E diz a palavra de Deus, quando você ouvir a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Quantas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, ouvido uma palavra que traz vida, ouvido uma profecia, ouvido uma palavra que tem o poder de transformar a sua vida, mas tem o seu coração endurecido. Tem tido o seu coração endurecido, não deixando se transformar pela palavra de Deus. É preciso que nós deixemos nos transformar pela palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós possamos deixar Deus Ele falar em nossas vidas. Nós precisamos deixar Deus falar, deixar Deus agir. Será que eu tenho feito a minha parte? A segunda reflexão, será que eu estou catando os ossos e contando e tentando juntar as coisas e fazer aquilo que Deus precisa fazer? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus deveria fazer? Talvez você olhe coisa na sua vida, esse osso que já está seco, você está tentando juntar o esqueleto, juntar o fêmur com a bacia e tentando fazer um jeito para fazer esse esqueleto viver e não vai ter jeito. Eu quero dizer para você, não tem jeito. Existem coisas nas nossas vidas que estão mortas e somente Deus pode agir. Nós precisamos reconhecer isso. Eu e você precisamos reconhecer que existem áreas da nossa vida que não adianta querer sair juntando o ossinho, não vai conseguir fazer viver. Vai chegar uma hora que eu vou dizer, eu não tenho mais o que fazer. Talvez você tenha essas coisas na sua vida que você olha e você fala, não tenho mais o que fazer. Mas às vezes você se vê juntando ossos e nós nos esquecemos que o que eu devo fazer é obedecer. Existem coisas que somente o Espírito de Deus pode fazer, e isso é dar a vida. E foi para isso que Jesus veio. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para que nós tenhamos essa vida. Existem coisas que somente o Espírito de Deus pode fazer. Existem coisas que somente Deus pode fazer. Não adianta a gente querer acertar essas coisas na nossa vida. Eu já tive conversando com muitas pessoas, falo, pastor, eu quero ir na igreja, pastor, eu quero me batizar, mas eu preciso primeiro acertar algumas coisas na minha vida, pastor. Pastor, eu quero fazer parte da igreja, pastor, eu quero voltar para a igreja, mas eu preciso primeiro acertar umas coisas na minha vida. Eu quero dizer para você, não tem jeito, você não vai conseguir. Se a gente conseguisse consertar a nossa vida de pecado, Jesus não precisava nem ter morrido na cruz pela gente. Somente Deus pode nos tirar do pecado. Somente Deus pode consertar as coisas em nossas vidas. Somente Deus pode transformar o nosso caráter. Somente Deus pode nos dar a transformação do nosso interior. Fazer com que aquele sepulcro caiado seja algo de vida. Seja não um sepulcro, mas um vaso de bênção. Um vaso feito para fluir as águas vivas de Jesus Cristo. Somente Jesus pode fazer isso em nossas vidas. Transformar um sepulcro em um vaso de honra. Um vaso que possa jorrar águas vivas e possa trazer vida para outras pessoas. Somente Deus pode fazer isso, meus irmãos. Enquanto nós queremos acertar as nossas contas por nós mesmos diante de Deus, é como se eu fechasse a porta do sepulcro e tentasse varrer o sepulcro lá dentro. O máximo que você vai conseguir fazer é colocar o osso de um lado para o outro. Aquele morto, defunto, fedido de um lado para o outro, você não vai conseguir tirar. Existe algo que somente Jesus Cristo pode fazer. E para eu falar, Senhor, vem limpar a minha vida, eu preciso abrir as portas, eu preciso abrir a porta do meu coração, verdadeiramente ouvir a voz de Jesus e falar, Jesus pode entrar. Jesus tem a liberdade na minha vida para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Meus irmãos, essa deve ser a nossa ação. Parar de catar osso na vida e obedecer a Deus, sabendo que existem coisas que só Ele pode fazer. O meu apelo nessa noite à igreja, a qual eu me incluo, é nós vivermos uma vida
de volta à obediência na palavra de Deus. Uma vida onde nós não queiramos fazer os malabarismos cristãos. Hoje as igrejas pregam tanto malabarismo cristão, tanta coisa que você tem que fazer para você alcançar a bênção. Mas que nós possamos voltar às práticas básicas da fé cristã. A oração, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos. Voltar ao caminho de Deus, buscando obediência à palavra de Deus. É isso que faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Quando nós vivemos essa vida de obediência, é uma questão de tempo, de Deus agir em nossas vidas. Ele vai começar a falar e Ele vai começar a restaurar as nossas vidas. E quando nós menos esperarmos Deus, Ele vai fazer acontecer. E o último apelo é que nós tenhamos confiança de que Deus Ele está falando. Que nós tenhamos a confiança de que Deus está agindo. Talvez você não esteja vendo Deus agir na sua vida. Talvez você, quando veja, a coisa continua morta. Mas nós devemos ter confiança de que Deus sim está falando, de que Deus está agindo. Talvez você, se você olhar na sua vida, no decorrer da sua vida, você vai ver que Deus Ele está te transformando sim. Deus Ele está restaurando a sua vida sim. Você que é verdadeiramente filho de Deus, Deus Ele está falando a cada domingo, Deus Ele está te restaurando. E nós devemos ter fé, devemos ter esperança de que no momento certo, Deus Ele vai restaurar a sua vida por completo e te fazer um homem, uma mulher segundo o seu coração. Isso é algo que leva tempo, isso é algo que leva tempo para a transformação. Isso é algo que Deus, uma obra que Deus faz a longo prazo. Deus Ele não quer que você venha aqui na frente, faz uma oração e sua vida é completamente mudada e você saia daqui pulando. Não, Deus Ele quer a cada dia, dia após dia. Deus não é um Deus que faz uma vez para sempre. Não, Deus é o Deus do dia após dia, do processo até chegar no dia final completo. Esse é assim que Deus trabalha. Deus não é aquele Deus que transforma por completo e faz, não. Existem sim milagres que aconteceram isso em Jesus Cristo, mas Deus é aquele Deus que Ele vai transformando dia após dia as nossas vidas. Esse é o processo de santificação, esse é o processo da salvação de Deus, é o processo no qual Deus Ele vai nos transformando. Por isso, meus irmãos, por isso, igreja, voltemos à obediência, ouvindo a palavra de Deus encarnada, ao Logos de Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Voltemos a cada dia a obedecer com fé de que Deus Ele está falando a cada dia, de que Deus, à medida que Ele vai falando, eu vou sendo transformado de glória em glória, até que nós possamos ver Deus agindo de maneira tremenda em nossas vidas. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos viver uma vida onde nós podemos ver Deus Ele falando conosco a cada dia e transformando. Porque Deus Ele quer fazer isso na vida de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida.